Ok, penitência é uma prática, obviamente, católica. Mas de onde vem penitência? De onde vem essa prática? Nós temos que entender que isso começou na igreja durante a época das grandes perseguições. Houve 9 perseguições no início da igreja, antes de Constantino. 9 perseguições entre Nero e Diocleciano. Houve 10 grandes perseguições. E durante essas perseguições, muitos líderes e cristãos eram pressionados, todos eram pressionados a negar a sua fé, entregar as escrituras e confessar César como Senhor. Ou tinha que jogar um incenso, ou fazer uma declaração, tinha que cultuar os deuses de Roma, essa que é a verdade, porque Roma via isso como garantia da sua proteção contra inimigos, e como Roma era um império militar, acima de tudo, antes de tudo, no início, no fim, no meio, só militar. Os Césares eram generais. Muitos deles nunca moraram em Roma, ficavam no campo defendendo o seu poder. Então Roma foi assim uma estrutura de força, de poder, e então cristãos ameaçavam, segundo eles entendiam, ameaçavam a segurança do império, porque não cultuavam os deuses que protegiam o império dos inimigos, esse grupo, tanto que eles eram considerados ateus, porque eles não cultuavam aos muitos deuses de Roma. Então, essas perseguições não era só por maldade, no entendimento deles, os cristãos representavam uma ameaça. Então, os cristãos se recusavam e, em alguns casos, perdiam sua vida, eram torturados, perdiam direito à sua propriedade, suas propriedades eram confiscadas e podiam sofrer as mortes, e sofreram, de fato, mortes horríveis, absolutamente horríveis. Mas alguns se acovardaram e então queimavam incenso ao que eles chamavam gênio, que era assim, a imagem do imperador, de César, e então tocavam sua vida. E depois de passar a perseguição, eles queriam voltar para a igreja. Aí o que acontece? Bom, os que estavam na igreja diziam, mas espera aí, meu primo morreu e você se acovardou, então você abandonou a fé. Não, mas eu ainda creio em Cristo, eu ainda creio em Deus. E aí ficava aquele drama. O que fazer com essa gente? Será que eles realmente estão arrependidos? Inclusive introduziram essa ideia de pecado mortal, pecado venial, para entender que havia pecados que não tinha de volta, e outros diziam, não, mas tem como voltar. A igreja se dividiu, houve a cisão donatista no norte da África, que inclusive foi um problema até Agostinho. A igreja se dividiu, aí Agostinho conseguiu conciliar tudo isso, mas isso também na época da queda do Império Romano. Em todo caso, o que fazer com esses crentes? Então, o que fazer com os cristãos que se acovardaram por fraqueza, não foram firmes e não enfrentaram a morte ou a tortura? Tá bom, o que a gente faz com eles? Então, o que a igreja fez? Ela disse, bom, alguns até defenderam a volta, outros foram radicais, mas alguns defenderam a volta. Mas se voltarem, tem que mostrar sinceridade. Tem que fazer uma penitência, ou seja, mostrar que são penitentes, que são realmente pessoas que se arrependeram e agora, ou seja, eles são penitentes. Penitência é o quê? A demonstração de ser um penitente. Não que por esse meio eles conseguiriam perdão dos seus pecados, não. Não foi esse o entendimento de penitência no início. Então eles podiam voltar se mostrassem sinceridade. Então penitência era uma maneira de mostrar sinceridade. Então muitos ficavam, por exemplo, de pé no fundo da igreja, não podiam sentar na igreja por 1 ano, 2 anos. Muitos tinham que voltar a fazer um catecismo, um curso. Não batizavam de novo, mas eles tinham que fazer alguma coisa para mostrar que realmente eram penitentes. E daí veio a penitência. Agora, na prática recente e atual,
Muitos acham que 10 Ave Marias, 5 Pai Nossos apaga o pecado, mas a fórmula não é bem assim, porque o padre absolve de pecado, ele afirma a absolução de pecado antes da penitência. Ou seja, ainda existe essa ideia no fundo de que a pessoa está mostrando sua sinceridade ao repetir estas orações. Isso é muito católico. Mas na igreja evangélica também se pratica isso. Vamos ver um líder que cai em pecado. Para restaurar o líder, ele passa em algumas denominações por 1 ano, 2 anos de aconselhamento, ele tem que sair do púlpito, ele tem que se colocar debaixo de uma disciplina para mostrar e para reestruturar a sua vida, mostrar a sua penitência. Então, há penitências que também os evangélicos praticam. De repente, é um músico que é todo estourado, diz, não, agora você vai sentar no banco por 3 meses. É uma penitência. É para mostrar que ele não é um rebelde, que ele não está... Então, é uma maneira dele se assuntar, dele se conscientizar da seriedade daquilo que ele fez. Praticamos isso? Praticamos. Não é a fórmula da penitência católica, mas evangélicos também têm isso.